Macron, diplomacia racista. Admitir pilhagem sem reparação é perpetuar genocídio no Haiti. Macron segue postergando o que é impostergável: a reparação integral econômica, política, cultural e territorial do Haiti por parte da França e de seus aliados. Esse texto é do Federico Pita, do Página 12, um texto enviado diretamente de Buenos Aires com tradução da Ana Corbissier. Gui, antes da gente chamar a Vanessa, o que você tem aí para destacar? Sim, em 17 de abril de 1825, a França impôs que o Haiti pagasse 150 milhões de francos aos antigos colonos e escravistas para que conseguisse conquistar a sua independência, certo? Isso foi há 200 anos. Aí, no dia 17 de abril, agora, exatos 200 anos depois, o Macron vem a público e faz uma declaração reconhecendo que essa cobrança foi um fardo pesado para o Haiti e chamou a imposição dessa dívida de forte compensação financeira. Só que ele não faz, em nenhum momento, alguma menção a uma reparação política e econômica ao país. Isso considerando que essa dívida foi talvez o principal fator que levou à crise que nós temos hoje no Haiti. Então, não até o texto cita isso, né? Não é só uma questão do FMI, por exemplo, de uma dívida do Haiti com o FMI. Desde essa imposição desse pagamento, que os cofres do Haiti passaram a ser saqueados e aí impedindo o desenvolvimento do país e tendo como consequência a instabilidade que nós vemos hoje. Então, esse é o principal, acho que a gente já pode chamar a Vanessa para estar discutindo com a gente aprofundar. Então, o artigo ele expõe a contradição brutal da política externa francesa, né? Emmanuel Macron ele se recusa a pagar uma reparação de 21 bilhões, valor atualizado da dívida colonial que a França extorquiu do Haiti por 122 anos, enquanto mantém uma postura de preocupação humanitária diante do caos no país caribenho. Eu levanto essa bola, Van, para te perguntar como você vê essa contradição de um líder que posa de bom moço sempre que vê uma câmera ligada, e da própria mídia, que não faz essa denúncia em relação direta com a pilhagem histórica e o colapso haitiano atual. Bom, vamos lá, falar da França. A gente denuncia muito o imperialismo dos Estados Unidos, né? Mas a França, ela tem um papel imperialista muito importante, muito importante. Ela foi uma potência que colonizou, que subjugou povos aí diversos. E um deles foi a Síria, tá? Então, parte do problema da Síria, boa parte vem da França. Mas o Haiti, eu acho que é essa grande representação, essa grande vitrine dos povos do sul global, ao que nós estamos sujeitos quando nos levantamos, quando nos impomos, quando fazemos uma verdadeira revolução. A grande questão é uma república de negros, retintos, negros, que ousa, olha só que loucura, né? O Haiti ele ousou trazer para si os ideais da Revolução Francesa. Eles foram inspirados pelos franceses. E aí, quando eles chegam, se independentizam da opressão, né, da colonização e da escravização que os franceses impuseram ao Haiti, vem a França e impõe uma multa, que seria uma indenização. Então, os caras vieram, expoliaram, destruíram, escravizaram, mataram os indígenas locais, né, que eram os povos autóctones ali da região, enfim, os nativos, matam essa população e depois pedem indenização. Essa indenização de 150 milhões de francos, ela simplesmente é impagável, cara. São 6 vezes o PIB do país. Então, o país teria que, assim, não gastar com nada e pagar a dívida apenas. Óbvio que isso não foi possível. Então, para pagar essa imposição francesa, o Haiti teve que fazer o quê? Olha a loucura, cara. Olha assim, o nível do absurdo que é, de como nós somos roubados, espoliados e destruídos economicamente. O Haiti teve que pegar uma dívida, um empréstimo com quem? Com a França. Com bancos franceses para pagar a dívida. Então, o Haiti tinha que pagar os juros e a dívida. Uma loucura, cara, completamente. Bom,
Também temos um problema que foi quando os haitianos fizeram a Revolução Haitiana, pelo ódio que eles tinham de tudo que tinham passado, eles acabaram queimando boa parte da plantação que o país tinha, né, de cana-de-açúcar. Inclusive para destruir o capital dos franceses. Então, o país ficou assim, completamente devastado e tendo que pagar essa dívida absurda. Aí eu vou entrar numa questão que ninguém fala, que é o seguinte: essa dívida francesa, era do Estado, aí o Estado vendeu para um banco francês e os Estados Unidos acabaram comprando. Pronto. Chegamos no problema dos Estados Unidos, que a gente sempre vai ter e sempre vai falar que tudo acaba nos Estados Unidos. Olha só que loucura. Peraí, onde foi? Aqui, ó. Em 1915, esses bancos estadunidenses que compraram a dívida haitiana começaram a pressionar, um pouco antes, né? Começaram a pressionar os Estados Unidos a invadirem o Haiti para o Haiti ser obrigado a pagar a dívida. Os Estados Unidos adoram uma invasão, não se recusaram e invadiram o Haiti. E aí eles controlavam a alfândega, que é, né, o que controla o dinheiro que entra e sai do país. Então eles controlam totalmente a alfândega e restabelecem a escravidão, porque eles determinam a execução de trabalhos forçados. O que é trabalho forçado? Escravidão. Trabalhos forçados para pagar a dívida. E essa ocupação ela vai de 1915 a 1934. Ou seja, o Haiti foi o primeiro país a se tornar independente, foi um país negro a se levantar, fez uma das mais belas e mais relevantes revoluções e movimentos na América Latina contra o imperialismo, contra o colonialismo, só que a gente fala que assim eles nunca foram perdoados e o preço que eles pagaram foi alto demais. Todo esse dinheiro que o Haiti teve que pagar durante muitos anos, esse montante ele representou metade do PIB do país. Então, enquanto o Haiti estava pagando a dívida, os juros e tudo mais, ele não pôde investir no desenvolvimento do país. Então, não investiu em estrada, não investiu em desenvolvimento econômico, não investiu em escola, não investiu em saúde, não investiu em estruturas básicas para a manutenção de um Estado, porque não tinha recurso. O Haiti é o caso de um Estado falido, só que ele é um Estado falido desde os primórdios, desde a concepção mesma, enquanto Estado. E é por isso que hoje os haitianos reivindicam, né, uma reparação, é isso que eles pedem, uma reparação por tudo que a França impôs e obrigou eles a fazerem, né, em termos financeiros. Eu vou passar pro Gui aqui, mas eu lembrei de uma frase que um professor de história na faculdade tinha, que eu achava maravilhoso, quando ele falava desses povos oprimidos. Ele falava, eles querem reparação. Imaginem se eles quisessem vingança. Aí vocês teriam que se preocupar. Gui. Que ele lê um trecho aqui que eu acho que comenta isso que a Van disse, né? Que é um trecho do texto, que é: o Haiti, como a primeira nação negra livre do mundo moderno, foi precisamente isso para a ordem global. Uma ameaça a ser disciplinada, um exemplo a ser apagado. Honrar seu legado é também lutar por um novo pacto civilizatório fundado em justiça e memória. E isso também se relaciona com outra questão do texto que é bem marcante, que é o fato de que achar que o que está acontecendo no Haiti hoje são falhas locais é que, de fato, é um erro, né? Então, ele diz que não são falhas locais o que acontece lá, mas sim a persistência de uma ordem global racista que despojou o povo haitiano de seu direito de existir com dignidade. Então, até por isso que o título do texto nós colocamos como uma diplomacia racista, né? Porque a postura do Macron, ao não reconhecer não reconhecer, de reconhecer, mas não se comprometer a reparar de fato, economicamente, politicamente, o que aconteceu, serve para perpetuar de fato essa geopolítica, esse comportamento global, essa estrutura global racista. Antes de passar para a Vanessa, só tenho que falar uma coisa aqui, gente. É urgente, aconteceu uma coisa aqui que a gente não estava esperando. Estamos a 20 inscritos de bater a meta. 20. Então, 20? Assim, a gente tem 10 minutos. Não sei se vai dar tempo. Mas, assim, eu prometo que se não rolar, no próximo Redação a gente manda o
o formulário aqui e a gente faz o sorteio com todo mundo, porque eu acho que seria o mais justo, né? Do que ficar 5 minutinhos para vocês se inscreverem correndo, eu acho que talvez não seja tão justo. Mas a gente agradece, conseguimos aí muita gente se mobilizando, não sei o que aconteceu, quem não era inscrito deve ter se inscrito, quem deu para mandar para alguém também e pediu para se inscrever, muito obrigado, a gente agradece, e vamos ver se até o final aqui a gente consegue bater a meta, né? Depois a gente pensa em dobrar a meta. Gente, vamos bater essa meta, 20 inscritos, gente, por favor, tem 200 pessoas vendo esta live, por favor, se inscrevam. Então, essa questão também é interessante o seguinte, né? Que as pessoas, e essas falas sobre o Haiti ser, o que é fundamental, o Haiti ser um país negro, um país insurgente, como a gente geralmente. Tem gente, inclusive, o que assim, é um absurdo, mas tem gente que acha que o Haiti fica na África. Por quê? Porque é negro e porque é pobre. Então, como o país mais pobre das Américas, tem gente que não sabe, mas, gente, o Haiti é um país caribenho, fica próximo, muito próximo de Cuba, se a gente pensar no mapa, fica muito próximo de Cuba, e ele está numa ilha chamada Hispaniola. A ilha, ela é dividida no meio, literalmente no meio, e de um lado é o Haiti, que foi uma colônia francesa, do outro lado a República Dominicana, que foi uma colônia espanhola. A República Dominicana é mais desenvolvida hoje, e nós temos um fluxo de haitianos tentando entrar na República Dominicana. E a resposta, xenofobia, violência e todo tipo de maus tratos, né, por parte desses haitianos na República Dominicana. Então, essa é uma coisa interessante, Vamos ver o que o Diego diz. O imperialismo americano está acabando. Oxalá que sim, né? É questão de tempo. O que preocupa é o que virá no lugar. Não existe vácuo de poder. Disse tudo, exatamente. Não existe vácuo. A gente está vendo e está teorizando e analisando o que se entende ser a construção de um mundo multipolar, né? Então, ao invés de ter os Estados Unidos dominando, com a presença do BRICS, com esse crescimento forte de China, Índia, a gente entende que vem surgindo novas potências e a gente vai ter não mas mais frentes, né? Frentes de poder. Se isso vai ser melhor ou pior, não sabemos, mas torcemos para que seja melhor. Voltando à questão do Haiti. Quando a gente pensa o Haiti, e como muitas pessoas fazem essa alusão a um país africano, tem essa ideia de que eles estão estagnados, de que eles, coitadinhos, pobrezinhos. Não, eles não são coitadinhos. Eles estão empobrecidos por conta de séculos de exploração, né? Séculos de expoliação. Mas os haitianos são absolutamente combativos, politizados. Só que o que acontece? Toda vez que um presidente haitiano ele tentou ser independente de verdade e ele tentou e colocou em discussão a questão da dívida e da reparação, sabe o que aconteceu com ele? Caiu, foi derrubado. Então, os Estados Unidos serve para o Haiti a mesma máxima do México, né? Pobre Haiti, tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma série de ações intervencionistas, derrubadas de governo no Haiti. O último foi o Jovenel Moïse. O Moïse foi morto dentro da casa dele por mercenários colombianos contratados por quem? Tá? E o caos que a gente vê hoje é parte da desestabilização que os Estados Unidos fizeram nos anos 90 de derrubar como que se chamava? O padre Jean-Baptiste Duvalier, de derrubar, então, um presidente que era um presidente nos moldes progressistas, digamos assim. Enfim, então hoje os haitianos estão super organizados e mobilizados, os movimentos populares, os movimentos sociais do Haiti, nessa cobrança, né, da dívida, nessa cobrança de reparação dessa dívida histórica. Nós tivemos a criação do Comitê Interministerial. Bom, o Haiti até hoje também está sem presidência, né? Uma presidência interina, não tem eleições. Estamos realmente em um momento muito crítico no Haiti. Mas então nós tivemos o Comitê Interministerial, no qual os movimentos exigem a reparação de 115 bilhões
de dólares. Esse dinheiro, obviamente, seria auditado por esses mesmos movimentos, porque outra coisa que acontece no Haiti é que o dinheiro, a ajuda humanitária, o dinheiro que é arrecadado globalmente, ele chega no país e é desviado. Então, quem tiver interesse, pesquise, por favor, a ação dos Clinton, Hillary e Bill Clinton no Haiti com a ajuda financeira do terremoto. A gente vai ter uma aula sobre o Haiti, sobre o que está acontecendo no país, e lá vai estar, eu vou detalhar, vou, enfim, explicar por pormenores desse saque sistemático que continua acontecendo. Então, os caras são tão... o termo aqui eu não posso falar. Os caras são tão cretinos, uma palavra mais... que um país totalmente empobrecido, eles têm a capacidade, né, de, sendo já ricos, milionários, chegar lá e roubar o dinheiro haitiano das ajudas humanitárias. Enfim, então nós temos vários movimentos sindicais, inclusive, com várias ações diversas, pedindo essa reparação. E uma frente muito importante, que tem feito muito barulho, é a diáspora. Então, por exemplo, nós temos muitos haitianos no Brasil, né? Mas o Brasil foi um dos países que menos receberam população haitiana. Nos Estados Unidos é muito grande essa diáspora haitiana. E em outro país, quando eles conseguem se estabelecer e ali ter as condições mínimas, eles passam a se organizar e passam a defender essa reparação, né? Passam a fazer uma frente política, uma força política para pressionar. Enfim, resumindo também, porque já me estendi, né? Haiti é um dos meus temas favoritos, então eu falaria durante a vida, mas eles passam a fazer essa pressão. E aí vem o Macron. Alguém perguntou se o Macron, como é que era? Se o Macron seria... Aqui, o Chuck. Vanessa, o Macron é o Macron é o bolsonarismo com modos? Ah, eu acho que não, Chuck. Eu adoro falar mal do Macron, mas eu acho que não chega a ser um bolsonarismo, porque ele... Tá mais pro Dória, vai. É isso, perfeito, perfeito. Ele é o Dória, ele é o Dória, ele é o Dória. Porque o Dória, por exemplo, ele era um cretino, mas ele não foi antivacina, ele não é negacionista. O bolsonarismo, ele passa, né? Ele se passa. O Macron não é negacionista, mas é isso, é um Dória. Inclusive é banqueiro, né? O Macron é banqueiro. Enfim, então, chega nesse limite de o Macron chegar e falar: nós vamos fazer uma comissão para estudar o legado da França. Eu acho que nenhum haitiano está interessado nesse estudo que a França vai fazer sobre o legado que deixou ao país. Vai falar o quê? Ai, graças a nós vocês falam francês. E que é muito lindo mesmo. Eu acho assim, chiquérrimo negro falando francês, é uma coisa séria. Mas dane-se, entendeu? Isso não é um legado. O Macron não fala em devolver um centavo, entende? Ele não toca na questão que é primordial. Ninguém está interessado em legado, está interessado na reparação dessa dívida. O Haiti só foi conseguir pagar a dívida em cadê? 1947. 1947, cara. Então você imagina o que esse país poderia ter sido e não foi por conta da França. Então eu acho que é isso. As pessoas solidárias, né? Nós que somos humanistas, que somos progressistas, que somos solidários, temos que dar mais atenção ao Haiti. Todo mundo fala, ai, que importante o Haiti, ninguém liga. A gente aqui na Diálogos do Sul Global, a gente tem toda segunda, quarta-feira do mês um programa que chama Haiti Presente. É o único, nós somos o único canal da mídia brasileira, não sei se latino-americana, a ter um programa exclusivo sobre o Haiti. Só que a nossa audiência ainda é muito baixa. Então, assim, olhemos para o Haiti, entendeu? Nos coloquemos a serviço do Haiti, a serviço da luta dos haitianos. O Haiti é inspiração. Durante a escravização no Brasil, durante a colônia brasileira, todos os donos de fazenda morriam de medo do exemplo haitiano, porque se esse exemplo chegasse aqui no Brasil, nós poderíamos ter uma revolta, né, de negros no Brasil, e isso poderia levar a uma outra história, né, brasileira. Então, o Haiti foi proibido, o tema do Haiti foi proibido no Brasil aí durante esse período de colonização e pós-colonização.